Parashá Ekev. Abram em Sefer Devarim, capítulo 7, versículo 12. Ok? E se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Eterno teu Deus guardará para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Serás mais bendito do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E o Eterno afastará de ti toda enfermidade, e não porá em ti nenhuma das doenças mais do Egito, as que conheceste, mas sim em todos os teus inimigos. E consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirás aos seus deuses, pois isto seria por cilada para ti. Primeiro passuque, a gente já compreende algo. Está escrito: e se ouvindo estes juízos e os guardares. O que a gente observa aqui? Não seria melhor se a Hashem estivesse nos obrigando a observar os juízos? Se a Hashem falasse: observe os juízos, guarde os estatutos. Mas por que a Torá está dando um conselho? Ela está sugerindo: se vocês guardarem os juízos, se vocês observarem, então vocês vão ter fartura, não vão ter doença, seus inimigos aqui vão ter, e não seja idólatra. Por que isso? Por que a Torá está nos aconselhando? O que a gente aprende com isso? A gente aprende uma coisa que é importante eu estar transmitindo para vocês. Uma expressão que muitas vezes ouvimos, mas nem sempre sabemos explicar. Se chama livre-arbítrio. Os sábios explicam que o livre-arbítrio é um conceito tão complexo que muita gente não compreende e chega a negá-lo. Já ouviram isso? Tem movimentos religiosos, vieram pessoas falar comigo, falar: não existe livre-arbítrio. Existe uma predestinação, a pessoa nasce para ser salva ou nasce para ser condenada. Porque Deus sabe de todas as coisas. Como é que ele, sabendo de tudo, ele sabe o que você vai escolher? Então não existe livre-arbítrio. Vocês já viram algo relacionado a isso? Já ouviram, né? Isso faz sentido? De certa forma sim, de certa forma não. Depende do olho daquele que está assistindo. E como assim? Por que nós cumprimos os mandamentos da Torá? Por que nós cumprimos? Para vivermos. Mas por que nós cumprimos? Para aproximar de Hashem. Para aproximar de Hashem. Muito bom. Por que nós cumprimos os mandamentos da Torá? Porque lá no fundo, nós amamos Hashem, nós queremos servi-lo e nós servimos através dos mandamentos. E nós temos a convicção de que a Torá foi dada dos céus. E não foi um homem que teve uma ideia brilhante e a escreveu, mas que o próprio Eterno, Akadosh Baruch Hu, deu a sua Torá. Por isso nós cumprimos. Por isso nós cumprimos mandamentos que nós não sabemos o porquê de cumprir. Por que deixamos a barba crescer? Porque é moda em Israel? Porque é uma mitzvah o homem ter barba. Mas aí se perguntássemos: qual é a explicação do homem ter barba? A Torá escrita não diz. Só fala para o homem não passar navalha no rosto. O mandamento da vaca vermelha. Por que tem que ser uma vaca vermelha, sem defeito? Tem que queimar fora do acampamento. Quem queima a vaca fica impuro. Mas é justamente a cinza dela misturada na água que purifica quem tocar o morto. Tem lógica? Não. Mas nós não cumprimos a Torá porque nós entendemos ou porque nós achamos que existe lógica ou não existe. Nós cumprimos porque nós amamos a Kadosh Baruch Hu. A Torá foi dada por ele, quer eu entenda, quer eu não entenda, eu vou cumpri-la. Por isso que os Bnei Israel receberam a Torá. Hashem ofereceu a Torá aos povos, eles perguntaram o que tinha escrito, não quiseram cumprir os mitzvot. Nosso povo falou: faremos e ouviremos. Mas como é que a gente responde essa grande frase? Se Hashem sabe todas as coisas, como é que existe livre-arbítrio? Como é que eu posso escolher algo se Hashem já sabe o que eu vou escolher? Primeiramente, vocês podem abrir o Sidur de vocês, quem está com o Sidur na mão, na página 120. O que tem na página 120 no Sidur? Os 13 princípios da fé
escritos pelo Rambam, né? Moshe ben Maimonides. E o princípio número 11, o Rambam traz um conceito. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, recompensa aos que guardam os seus preceitos e pune os que os transgridem. Ora, então se esse mundo é regido pela punição e recompensa, então isso é um grande sinal de que existe livre-arbítrio. Porque senão, não seria justo. Imagina, almas vêm a esse mundo para transgredir a Torá e serem punidas nesse e no outro mundo, enquanto que outras almas vêm só para desfrutarem, fazerem tudo correto e serem recompensadas. Então a gente já percebe por esse conceito que existe sim livre-arbítrio e que essas pessoas que dizem que não existe, elas estão equivocadas. Mas não para por aí. Existe um outro conceito. Que outro conceito é esse? Quando Hashem criou o mundo físico, nós sabemos, na visão de Ezequiel, fala do anjo de 6 asas. O que é um anjo de 6 asas? É a combinação de 3 letras, né, sagradas. O Aleph, o Mem e o Shin. A Kabbalah chama das letras mães. Através delas, esse mundo foi criado. A letra Aleph vem um conceito de quê? De oposição. Você tem aquela barra no meio, tem um traço embaixo, um traço em cima. É como se fosse uma imagem duplicada. É o conceito de macho e fêmea. Né? No mundo espiritual, macho e fêmea significa desejo de receber e desejo de doar. O macho tem o desejo de doar, a fêmea tem o desejo de receber. Mas no mundo físico veio um conceito de homem e mulher, né? Cromossomo XY, XX, órgãos diferentes. Da letra Mem, você vê o formato da letra Mem, principalmente o Mem sulfite que é fechado. No nosso mundo veio o conceito de espaço. Ou seja, as coisas têm um espaço definido. A física explica que 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço ao mesmo tempo. É uma lei da física. E o próprio nome física já revela que é uma lei que se aplica ao mundo físico e não ao mundo espiritual. E da letra Shin vem um conceito ligado ao ciclo, ou seja, ao tempo. Então, em nosso mundo, existe presente, existe o passado, existe o futuro. No mundo espiritual, não existem essas coisas. Então, quando as pessoas falam, Hashem já sabe o que eu vou escolher como existe livre-arbítrio, você está querendo limitar Hashem a um conceito que é inferior, o conceito de tempo. No mundo espiritual, presente, passado e futuro são a mesma coisa. Eu não consigo entender isso. Sim, porque é de outro mundo. A gente não vai conseguir entender isso plenamente. Mas basta a gente entender que no nosso mundo é diferente. Ok? Por isso a gente fala, puxa, olha o perverso, ele está fazendo muita coisa errada, ele está prejudicando pessoas, etc. Ninguém vai parar essa pessoa. Já está decretado o fim dele. Só que no nosso mundo, como existe o fator tempo, parece que demora muito. Parece que nunca vem. E o conceito de tempo ele é tão enganoso que existem muitas coisas que aconteceram há muitos anos atrás da nossa vida e nós lembramos como se fosse ontem, né? Para nós esperarmos 1 ano para recebermos uma recompensa, 1 ano é uma eternidade. Mas você lembra de coisas quando você tinha 4, 5 anos de idade, ou seja, muito mais tempo atrás, e parece que realmente foi ontem. Então você vê que o conceito de tempo ele é variável. Ok? Então, um conceito que tem que ser ignorado. Não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas falar, não, o destino foi traçado. Esqueçam isso. Hashem pune quem transgride sua Torá, Hashem recompensa quem cumpre sua Torá, e Hashem, através de Moshe Rabbeinu, está falando, se ouvirem os juízos, que bom. Se vocês não ouvirem, vai ser ruim. Ou seja, é como se fosse uma bandeja que está sendo oferecido, cabe a cada um de nós escolher. Ok? Superamos isso? Quem quiser, Devarim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, deixa isso claro. Aquele texto que é dito, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês vivam. Mas, ou seja, escolham a bênção. Fica claro que nós temos sim livre-arbítrio. Perfeito? Está bem explicado? Se alguém falar que não existe, que existe predestinação, você consegue explicar para a pessoa corretamente?
que ela está num conceito equivocado. Então, perfeito. Sabendo disso, a gente entende outro conceito. O judaísmo não é proselitista. Ah, mas já vi em Israel rabinos que ficam atrás de pessoas para cumprir o judaísmo. Ele fica atrás de judeus que não estão cumprindo a Torá para levá-los a cumprir a Torá. Isso não é proselitismo, porque ele é judeu. Imagina uma tribo indígena. O cacique fica atrás de índios que estão, digamos assim, civilizados, estão vivendo como pessoas normais, e ele fala, olha, você é um índio, você tem que viver na mata, caçando. Ele não está trazendo pessoas para virarem indígenas. Aquela pessoa já é, ela só está afastada do propósito dela. E por que o judaísmo não é proselitista? Imagina, chego no ônibus, chego para as pessoas e falo, olha, aceita a Torá de Moshe Rabbeinu, vai ser vida para você, vai ser bênção para você. O mesmo é, o que eu tenho que fazer? Você não pode comer camarão. Você não vai poder comer carne com leite, cheeseburger, já era, esquece. Você não vai poder fazer uma série de coisas. Todas as pessoas estão aptas a seguir esse caminho? Não. Como eu estava até mencionando anteriormente, o próprio Tzadik ele explicou. Você verá, ele fala, o caminho é estreito, é apertado, muitas pessoas vão tentar, não vão conseguir, muitas não vão ter a capacidade. A porta é muito estreita, tem pessoas que nem vão encontrar a porta. Então, como é que você vai querer atrair pessoas para o judaísmo? É praticamente impossível. Mas como as pessoas são atraídas pelo judaísmo? Hashem traz elas. É um conceito de alma. Vocês estão aqui hoje. Quem foi atrás de vocês para vocês estarem aqui? Quem bateu na porta de vocês e deu um panfleto ou uma revista? Ninguém. Vocês estavam em Edom, assim como eu estava. A gente estava buscando Hashem. E, na verdade, eu estava buscando, depois saí de Edom e tal. E, de repente, a gente, ou através de um vídeo do Rabi Mordechai na internet, ou alguém falou alguma coisa sobre o judaísmo, ou você ouviu alguma coisa e veio aquele despertar, e veio aquela coisa assim de, puxa, era isso que estava faltando na minha vida. Só que sentir essa experiência é muito pessoal. Ninguém consegue convencer uma pessoa disso. As pessoas só vão fazer o que elas desejam fazer. Nós estamos aqui porque lá no fundo nós desejamos cumprir a Torá, servir a Hashem. Mas se uma pessoa não tivesse desejo lá no fundo, não adianta. Isso é a história, os sábios contam, né? Isso eu ouvi no livro do rabino Isaac de Ri. Uma família tinha um parente que tinha um problema de alcoolismo. Ele era uma pessoa muito viciada no álcool, e eles já não aguentavam mais, eles tiveram uma ideia. Eles falaram, já sei, vamos levá-lo para o cemitério e deixá-lo lá. Porque aí, quando ele acordar, ele vai se dar conta do que ele está fazendo com a vida dele, que ele está junto dos mortos, e que é isso que ele vai, em breve, alcançar, e isso vai despertá-lo. Naquele mesmo dia, um prefeito deu um decreto proibindo os mercadores de entrar na cidade naquela hora. Então, os mercadores tiveram que ficar no portão da cidade, aguardando. E uma das carroças estava justamente perto desse homem, onde ele estava deitado, dormindo, né, no cemitério, e um barril de vinho estava com problema, estava vazando. E o vinho vazava e caía justamente na boca daquele homem. O que os sábios explicam com isso? Qual é o desejo daquele homem? Era se libertar do alcoolismo? Não, era beber mais. Então, Hashem vai fornecer o que aquele homem quer. Se ele quisesse se libertar do alcoolismo, então isso não aconteceria. Como ele não queria se libertar, o álcool chegou até a boca dele daquela forma. Por isso que às vezes você olha assim e fala, puxa, aquela pessoa era tão boa, mas está andando com pessoas de comportamento ruim e ela está sendo uma vítima, ela está sendo, nem sempre. Às vezes sim, às vezes é uma companhia, ela está sendo influenciada, se ela andasse com pessoas boas ela teria um bom caráter, mas às vezes ela é boa aos nossos olhos, mas só Hashem conhece o coração e o espírito. Às vezes você olha aquela pessoa e fala, pô, que desperdício.
a pessoa podia ser uma pessoa tão boa, mas talvez ela não seja uma pessoa tão boa. E ela está buscando fazer o que é errado e ela vai conseguir fazer o que é errado. Não é mesmo? Que os sábios explicam. Quem quer fazer o certo, recebe uma ajuda dos céus e faz o certo. Mas quem quer fazer o errado, também recebe a ajuda dos céus e faz o que é errado. Ok? Então, baseado nesse conceito de que existe livre-arbítrio, o Rambam, de Abençoada Memória, ele afirma que qualquer pessoa pode chegar no nível espiritual de Moshe. Vocês sabiam disso? A gente sempre fala, puxa, Moshe era bem, o homem mais humilde, falou face a face com Hashem, né? Uma expressão que pode ser usada face a face, mas é intangível. Ninguém vai chegar no nível dele. O Rambam fala. Qualquer pessoa chega no nível de Moshe Rabbeinu. E dependendo do que você considera como nível, existem alguns tzadikim que chegaram perto de Moshe Rabbeinu. Né? Você conta Hazal, os sábios, que Moshe, na visão profética, ele viu Rabi Akiva. E Akiva falava de coisas da Torá que nem Moshe sabia. E Moshe ficou muito feliz. Ele falou, puxa, nem eu sei disso, ele está ensinando isso da Torá. Só que existe um conceito no judaísmo. Um discípulo ele não sabe mais do que seu mestre. Por mais que ele saiba, ele nunca vai afirmar, eu sou maior do que meu mestre. Não. Isso que Moshe era bem o maior de todos. Ok? Recebeu a Torá no Sinai, permitiu para Yoshua e assim por diante. Ok? Aqui já tem a certeza de antemão. Existe um conceito que fala, os Bnei Israel não estão sujeitos ao mais alto. O que significa? Abraão é casado com Sará. Segundo o mais alto deles, eles não podem ter filhos. Óbvio, né? Um homem de 99 anos, uma mulher de 80 anos de idade, 89, como é que ela vai ter filho? Mas Bnei Israel não estão sujeitos ao mais alto. O que Hashem faz? Milagre, e ela tem filho. Bnei Israel estão de frente para o Mar Vermelho e atrás estão os egípcios. Você fala, acabou, já era. Mas Hashem faz um milagre, abre o mar e o povo atravessa. Então, mesmo que eu vou estar lendo alguns elementos relacionados a uma configuração prévia que cada alma tem ao ver esse mundo, não quer dizer que você esteja preso àquilo. Ok? Então, os sábios explicam que cada alma tem aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto negativo não é uma fatalidade, ou seja, eu tenho isso, eu sou assim. Não. O aspecto negativo é o que você tem que superar e consertar. Nós estamos aqui para consertar o mundo, não é isso? A Hashem deu para a gente a oportunidade de ajudá-lo na criação. Como é que a gente muda o mundo? Começando, mudando a gente. Muito fácil falar, esse político ele é corrupto. Será que o povo é honesto? Será que o povo, quando está no engarrafamento e olha para o lado e tem ali o acostamento, será que todo mundo respeita o acostamento? Será que todo mundo, ao ver uma fila, respeita a fila ou fura a fila? Então, você quer mudar o mundo? Mude você. Dê bons exemplos. E aí talvez alguém veja e te copie e lá na frente você vai ter uma cidade melhor, um país melhor. Mas esse é o verdadeiro conceito. A mudança não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ok? Podemos avançar? Agora eu vou falar de outro assunto, tá bom? Assunto primordial. Nada é por acaso nessa vida. A gente toda hora fala isso, às vezes parece até um jargão, mas tem que gravar na mente. Nada é por acaso. Aquele ônibus que passou e não parou para você no ponto, você ficou triste, nada é por acaso. Talvez a Hashem te livrou de um assalto ou de um acidente. Aquela porta que você achou que ia se abrir, não se abriu e você ficou, puxa, e abriu outra, tenha certeza, a outra que era a sua porta. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar agora de um assunto. Eu vou ler o capítulo 8, tá? Do Devarim. E nós vamos entender algo que corrobora com isso que foi dito. Vamos lá. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje. Que todo mandamento é esse? 613 mandamentos, não é? Não existe nem mais nem menos. Esses são todo mandamento. Para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que o Eterno jurou a vossos pais,
e te recordarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te levou nestes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te e para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu, te fez padecer fome e te fez comer o maná, que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno, disse vive o homem. Nós sempre ouvimos esse versículo, porque tem uma história que o tzadik, o Satã vai aparecer para testá-lo, e ele cita esse pasuk. Né? A gente sempre ouve essa história, né? Fala, nem só de pão verá o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Tua roupa que leva sobre ti não se envelheceu, um milagre. Não existia loja no deserto para você comprar roupa. As crianças cresciam, as roupas cresciam junto, né, delas. E teu pé não se inchou nestes 40 anos. Imagina, eles ficavam caminhando bastante, né? Ninguém ficou com dor no pé, dor no joelho, dor na coluna, todo mundo. E saberás em teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. Então você está numa situação, vamos pegar Abraão Avinu. Hashem fala, larga teus parentes, eles não querem a Torá, larga a tua terra, essa terra não vai ser boa para você, Babilônia. Vem para a terra que eu vou te mostrar, uma terra excelente. Quando Abraão Avinu chega nas terras de Israel, o que ele encontra? Seca. Puxa, a terra não era excelente? Ele não largou tudo? Se nós estivéssemos na posição de Abraão Avinu, com certeza iríamos reclamar. Poxa, Hashem, estava lá com o pai, tinha tudo, tinha as coisas. O Senhor me promete uma terra, eu venho aqui, isso é a terra? Mas nós estamos falando de Abraão Avinu, né? Nós não estamos falando outro nível de ser humano, né? Ele fica o máximo que ele pode ficar, até que não tem como ficar mais, ele fala, tenho que descer ao Egito. E a história nós conhecemos. Então aqui a gente está falando de forma clara. Te levei para o deserto, te fiz passar sede, te fiz passar fome, para saber o que tinha dentro do seu coração. Você ia se comportar como Abraão? Então você é um Benê Abraão. Um Benê Noah, um Yudi, você é igual a Abraão. Você pode carregar meu nome. Você vai reclamar, você vai sentar, vai ficar chorando? Então você não é meu filho, não. Você não é filho de Abraão. Você é filho de outra coisa. Não quero parte com você. Versículo 6. E guardarás os mandamentos do Eterno teu Deus, andando em seus caminhos e temendo-o. Porque o Eterno teu Deus te traz a uma boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que há nas suas colinas e nos seus montes, terra de trigo e de cevada, de parreira, de figueira e de romeira, terra de oliveira que dá azeite e de tamareira, terra em que comerás pão sem escassez, e não te faltará nela coisa alguma, terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes poderás extrair cobre. Comerás, te fartarás e louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos parar aqui. O que nós vamos aprender desse pasuk? As bênçãos alimentares. O que eu falei que nada é por acaso? Sabemos, Beit Chama, um organismo vivo, sempre caminhando, sempre mudando, sempre se aperfeiçoando. No passado, nós estávamos ligados ao judaísmo messiânico. Vimos que esse movimento tinha muitas características do cristianismo, crendo em trindade, crer no Novo Testamento, conceitos errados de igreja, que é corpo de JC, essas coisas. E nós falamos, não, para nós o Eterno é um, a Torá tem que ser cumprida e os sábios do povo judeu que nos ensinam. A nossa referência são os sábios do povo judeu, não são os pais da igreja. Mas mesmo naquela época, eu lembro, eu ainda era solteiro, eu gravava vídeos, né, colocar no meu canal do YouTube. E um dos primeiros vídeos que eu gravei, ou seja, que o Eterno deu a direção de eu estudar e passar para a sinagoga e gravar, foi justamente sobre bênçãos alimentares. Você fala, tá, e daí? É uma mitzvah como outras. Não. Ontem estudando a Paraxá, os sábios explicam que fazer as bênçãos alimentares não é como fazer as outras mitzvot.
E agora nós vamos passo a passo pontuar a grande importância de fazer as bênçãos alimentares. Ok? O Pérec, o capítulo, começa dizendo para cumprirmos todo o mandamento. E aí Hashem fala de bênçãos alimentares. O que os sábios tiram disso? Que você fazer as bênçãos alimentares, tanto as anteriores como as posteriores, equivalem a você cumprir todas as mitzvot da Torá. Aí você vê, não é por acaso que lá no passado, uma das primeiras coisas que Hashem me despertou foi ensinar sobre as bênçãos alimentares. Mesmo a gente não sabendo cumprir Shabat corretamente, mesmo a gente não sabendo cumprir outras mitzvot da forma correta, estávamos estudando e fazendo as bênçãos anteriores e posteriores. Então pega esse copo d'água, qual a brahá que eu vou fazer? Shehakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidvaro. Se esse copo d'água tivesse mais de 86 ml, depois que eu bebesse essa água, qual a brahá que eu teria que fazer? Bore nefashot. Então, um ato simples como beber uma água, eu já faço uma brahá anterior e uma brahá posterior. O que isso vai me ajudar em minha vida? Primeiro conceito. Grave isso na mente. Segundo o Rabino, Isaac Derri, as bênçãos levam a Emunat Hashem. O que é Emunat Hashem? Emuná a gente traduz como fé. Então, Emunat Hashem, fé em Hashem. Quando a gente faz a brachá, o que a gente experimenta? A bondade divina. Nós temos mais fé e nós conseguimos reconhecer a benevolência de Deus. Exemplo. Uma pessoa mundana que não conhece Hashem não faz brachá. Ela está com sede, ela pega uma água e simplesmente bebe. Se a água não tiver na temperatura que ela considera correta, se a água não tiver umas especificações perfeitas, ela é capaz de matar a sede e ainda reclamar. Sim ou não? Então, se ela mata a sua sede e ainda reclama, para essa pessoa a vida é muito ruim, né? Não existe benevolência, misericórdia e bondade. Até a água que ela bebe não está de acordo. Segundo tópico, quem come sem fazer a brachá ou bebe, fica só com o lado material, o lado físico daquilo que comeu e bebeu. Mas quem faz percebe que tudo provém de Hashem. E com isso ele treina um sentimento que nós precisamos treinar diariamente, chamado gratidão. Então você está com sede, tem uma água, puxa, você já está muito feliz. A água não está na temperatura que você queria, não importa, você está feliz. Hashem te deu aquela água. Eu já vi isso. Uma vez eu fui tomar um café, né? Eu estava na sinagoga, fui tomar um café. Aí eu coloquei o leite em pó. E o leite em pó, quando se dissolveu no café, ele não ficou com um aspecto geralmente assim, como fica. Ficou uma coisa meio, ficou muito empelotado. E aí eu olhei e falei, puxa, estraguei meu café. Esse leite em pó deve estar vencido, algo do tipo. Só que eu parei e lembrei, falei, não. Tudo é uma dádiva, tudo é um presente de Hashem. Então, Hashem me deu esse café. Eu parei, olhei para a xícara, né, o interior da xícara, olhei para o café com leite e fiz a brachá de Shehakol. Quando eu coloquei o café na minha boca, ele estava delicioso. Agora imagina se eu não tenho esse pensamento. Logo o café da manhã, eu já ia começar meu dia murmurando, reclamando. Olha quantas pessoas no mundo não têm um café com leite. Eu ganhei um café com leite e estou reclamando. Sabe o que ia acontecer? Eu ia deixar de ganhar várias outras coisas. A Shem ia falar, eu te dou um café com leite, você reclama, então bebe água. E se eu reclamar da água, a Shem ia falar, então fica com sede. Só reclama. Que pai vai ficar dando presente para um filho que sempre reclama do que ganha? Nenhum pai vai fazer isso.
Puxa, meu filho mereceu, toma uma bicicleta. Ah, pai, mas azul, eu queria amarela. Poxa, menino, dando bicicleta, quem interfere a cor? Entende? Mas às vezes nós, se não vigiarmos, somos como essas crianças, que reclamam de tudo. A gente coloca na nossa mente que o mundo tem que ser dessa forma. O mundo nunca vai ser da forma que nós imaginamos, reclamando de tudo. Deus nos livre. Então, uma simples brachá, um simples olhar para a bebida, olhar para o alimento e se conectar, lembrar que a Hashem está te dando aquilo, já transforma o seu dia, transforma a sua vida. Isso tudo gera o quê? O terceiro ponto. Aumenta a nossa ligação com a Torá e a gente busca ter um cumprimento mais preciso das mitzvot. Ora, se eu tenho que aprender as bênçãos alimentares, eu tenho que estudar, não tenho? Aí eu estudo, aí eu aprendo a fazer cada brachá específica para cada alimento. Não aprendo? Aí eu faço. O que vai despertar em mim? Estudar as outras mitzvot. Puxa, agora eu vou estudar sobre o tefilim. Ainda que eu ainda não use o tefilim, eu vou estudar sobre o talit, eu vou estudar sobre o Shabbat, as leis de ser um shomer Shabbat, de guardar o Shabbat. Isso vai nos aproximar mais de Akadosh Baruch Hu. Ok? Agora, o segundo fator. O primeiro fator é fazer as bênçãos alimentares nos leva a Emunat Hashem. O segundo fator, as bênçãos demonstram quem nós somos. Agora é uma coisa assim que nós vamos apresentar àqueles que estão ao nosso redor. Uma pessoa que se preocupa em recitar as bênçãos, ela demonstra que ela é um Hassid, um piedoso, e que é uma pessoa temente a Hashem. Se uma pessoa não se preocupa em fazer as bênçãos, ela não está tão preocupada em agradar a Hashem, ela não está tão preocupada em temer os céus, ela está agindo como uma corrente, né, mais um. Não. Quando você para e busca fazer isso, você não só cumpre, você traz uma mensagem positiva às pessoas ao seu redor, demonstra quem você é e, evidentemente, se torna um exemplo a ser seguido. Diz o Midrash que a morte e a vida estão nas mãos da língua, e aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Quando a gente olha essa frase do Midrash, a gente pensa logo em quê? A vida e a morte estão na língua. Se a pessoa faz Lashon Mará, ela vai ter a morte. Se uma pessoa fala palavras boas de Torá, ela vai ter a vida. Sim. Mas nós estamos aplicando a questão das bênçãos. Então, se uma pessoa faz uma brachá e ingere aquele alimento, ela deixa de ser uma ladra. Tudo que existe pertence a Hashem. Se você pega algo e bebe, você roubou de Hashem. Por isso existe um versículo que fala: tudo que existe pertence ao Eterno. Mas existe outro versículo do Salmo que diz: a terra foi dada aos homens. Você fala, não, calma. A terra pertence a quem? Ao Eterno ou aos homens? E os sábios explicam. Se você pega uma água e você faz a brachá, a terra foi dada a você. Se você não faz a brachá, a terra pertence ao Eterno. Você roubou. Para por aí? Não, não para por aí. Existe, eu vou falar de novo desse livro, mas existe um livro que se chama Revolução Iminente, em que um sábio fala da correlação da ciência e do ensino dos sábios, da Torá, do Talmud. E hoje é comprovado pela ciência. Existem cientistas, não são nem judeus, que fizeram um experimento. Pegava-se uma água, falava-se palavras boas, nem palavras de Torá eram, palavras boas como obrigado, bom dia, elogios, e congelava-se a água. Pegava um outro copo de água, não falava nada, um outro falava palavrões, palavras bem ruins e se congelava. No final pegava-se aquele gelo e levava-se ao microscópio. E foi comprovado. A água que recebia palavras bonitas, os cristais se formavam com uma forma harmoniosa e muito bonita, aquele cristal hexagonal, aqueles símbolos. O que não se falava nada se formava um cristal, mas o que se falava palavras ruins formava uma coisa completamente estranha, caótica. Então já se comprovou isso. Quando você pega um alimento, você faz a brachá,
Você está ativando essa parte espiritual, mas você também está ativando o físico. Você está realinhando as moléculas daquilo que você está ingerindo. Você está fazendo com que o elemento físico se encaixe bem no seu corpo, que é físico. Você está fazendo com que o elemento espiritual também se encaixe bem na sua alma, que é espiritual. Ok? Terceiro ponto. A brahá que é feita com zelo traz muita fartura. É o conceito que eu falei. Se qualquer coisinha que você recebe, você faz uma brachá e você agradece a Hashem fica feliz e Hashem quer te dar mais coisas para você receber e fazer mais brachot. O exemplo do café. Se eu reclamo do meu café, Hashem vai querer me dar mais coisas boas. Como eu parei e falei, não, tudo é uma dádiva, Hashem fez até o gosto do café ficar maravilhoso. E Hashem vai querer me dar mais coisas porque eu vou agradecer. Hashem vai querer dar mais coisas para vocês porque vocês vão agradecer. Mas se não tiver gratidão, esquece. Hashem transforma os céus em bronze, a terra vira um ferro e acabou. Nada dá certo na vida da pessoa. Ok? Daí os sábios trazem um conceito, eu já expliquei naquela paraxá que eu dei no Rio de Janeiro sobre as 100 brachot. Se você faz 100 bênçãos por dia, você tem uma vida tranquila. Você vai ter fartura, você vai ter uma vida fácil, você vai ter um sustento que você não precisa se matar de trabalhar, não precisa ter suor da testa, você pode trabalhar no ar-condicionado, né? Uma forma de se expressar, por causa que você está fazendo sem brachot. Você está santificando a Hashem, você está traindo a luz divina para a terra. Então a Hashem vai facilitar seu caminho, para que isso fique melhor. Ok? Quarto ponto. Dizem os sábios que um justo, ainda que morto, morreu um justo. Ele é considerado vivo. Olha como tantas vezes a gente cita os tzadikim. Eu falo Arizal, o Alter Rebbe disse, o Rambam. Para eles, assim, para as pessoas do mundo, eu estou citando vários mortos. Mas para nós, não. O que a gente fala desses homens traz luz. O mérito deles é agregado ao nosso e traz mais luz para a nossa vida. Eles estão vivos. Eles são considerados vivos. Mas os ímpios, ainda que vivos, são considerados mortos. Exemplo simples. Você vai lá e fala, puxa, eu quero fazer um shaharit segundo a Alahá. Você acorda antes do sol nascer e você olha o pôr do sol. Quem já viu o nascer do sol? Quem já viu o nascer do sol aqui? Não é a coisa mais bonita que existe na face da Terra? Você não precisa nem ser religioso. Qualquer pessoa que para ver o nascer do sol ou o pôr do sol, ela sente sua alma mais elevada. Não é? Ela sente que, puxa, que bom, existe um Criador, existe alguém que controla isso e dá esse espetáculo pra gente. Mas o ímpio, ele não está preocupado com isso. Então o sol nasce, ele não faz a bênção de Yotzir Or. O sol se põe, ele não faz a bênção do Arvit. As coisas acontecem na vida e ele não está fazendo as bênçãos agradecendo ao Eterno. Ele é considerado um morto. Infelizmente, nos nossos dias existe uma doença degenerativa que afeta o quê? O cérebro das pessoas. E ela fica cada vez mais desconectada com o ambiente ao seu redor. Né? Tem um nome de um alemão, é bom citar o nome de doença, vocês sabem o que eu estou falando, e a pessoa, ela vai, até o que ela adquiriu em vida, ela vai se perdendo, de memória, conhecimento. Tem casos, eu tive um conhecido que a avó dele tinha essa doença, e chegou um momento que ela nem mais o português falava, só falava o idioma de quando era criança, acho que ela era portuguesa. Desculpa não, era espanhola, e falava espanhol. Então o português ela esqueceu. Então a pessoa, ela já, ainda em vida, ela já é como se fosse um morto. Ela está alheia às coisas. Ok? Quinto ponto. Quem não faz a brachá, destrói a criação. Fala, como? Só porque eu não fiz a brachá na água, eu destruí a criação? Só porque eu comi um pão e não fiz a brachá, eu destruí a criação? Sim, só por isso. Mas por quê? Que tanto mal é esse que eu fiz? A explicação mais profunda está no assunto do Gilgul, né? São os fragmentos de almas que tem que retornar para corrigir e etc. Depois eu volto aqui, tá? Deixa eu avançar para o outro ponto. Sexto ponto. Se uma pessoa parar de comer, a sua alma animal morre, não morre? O seu corpo morre, não morre? E a alma divina? Vai junto.
Você já viu algum morto recitando Shema? Nunca vi. Isso aí Davi falou, Hashem, do Sheol quem pode te louvar? Ninguém pode te louvar no Sheol. Então, por favor, me salva, me ajuda. Aí você fala, então eu como, eu bebo, e esse elemento físico dá energia para minha alma, que é divina. Não, não é o elemento físico que vai dar energia para sua alma. Como eu falei anteriormente, o elemento físico vai dar energia para o seu corpo e para a sua alma animal. Por isso a Torá fala, não ingira sangue, porque o sangue está, a alma está no sangue, o nefesh está no sangue. Que alma é essa? O nefesh, primeiro nível de alma. A alma animal está no sangue. E quando você come, tudo vai para o seu sangue. É o sangue que leva a energia para o corpo. É ele que vai levar o oxigênio, ele que vai levar a glicose, ele que vai tirar os resíduos nocivos, etc. Mas, se a nossa alma divina ela é nutrida pelo alimento, o que a gente chega? Qual a conclusão que a gente chega? Quem pode me responder? Comer comida kasher. Muito bom, comer comida kosher, kasher. Excelente. Mas qual a conclusão que a gente chega? Somos o que comemos. Né? Somos o que comemos, também, muito bom. Está no teu sangue, né? Você fala, não, essa carne é kasher. Então eu vou comer todo dia no almoço 1 quilo de churrasco. Calma, você vai virar um boi. Daqui a pouco você vai estar aí, ó, parado, olhando pro horizonte. Alimenta demais a alma animal. Fazer, Mas qual a conclusão mais profunda? Mais profunda. fazer as garrafas para neutralizar a alma animal. Muito bom, fazer a brachá para neutralizar a alma animal, o que há de ruim. Se o alimento ele traz uma energia para o meu corpo físico, que eu vou chamar de proteína, carboidrato, gordura, e a alma divina, ela também recebe energia, a energia para a alma divina não é carboidrato, proteína, aminoácido, nada disso. Ou seja, em todo alimento existe algo espiritual. Essa água parece só uma água, mas ela tem uma alma. Tem algo espiritual na água, tem algo espiritual nos alimentos, que é justamente essa centelha espiritual, essa centelha divina que vai alimentar minha alma divina. Quem lembra do exemplo de Noah? Noah, quando acabou o dilúvio, ele teve uma ideia. Vou plantar. Agora tem terra seca. O que ele plantou? Uma vinha. E por que deu tanto problema com a vinha que ele plantou? Bebeu demais. O que os sábios explicam? Quando ele quis plantar, veio Satã e falou: planta vinha. Vai ter vinho para fazer kiddush, né? Mas os sábios falam: poxa, não era melhor ter plantado trigo para ter pão? Ou outra coisa? Plantou justamente a vinha? E dizem que como eles ouviu esse conselho dado pelo Sitra Hará, o próprio Satã chegou naquela vinha e abateu ali e adubou a vinha com sangue de um cordeiro, de um macaco e de um leão. E daí os sábios explicam que o homem, quando ele bebe demasia, ele começa a beber e fica como um cordeiro, ele fica manso. Se ele parar aí, tudo bom. Vai ficar calmo. É relaxar. Mas se o homem bebe um pouco mais, ele já fica igual um macaco, fazendo palhaçadas e fazendo macaquices. Se ele bebe ainda mais, ele vira um leão. Quer brigar com todo mundo, quer matar, quer atacar, etc, etc. Então aquilo que era simplesmente uma vinha, por conta dessa influência, a parte espiritual que havia nela estava corrompida. Quando Noah tomou vinho, ainda que ele tenha tomado em pouca quantidade, ele cometeu um erro, né? E um de seus filhos veio e, segundo a Kabbalah, o esterilizou,
né? Ele não podia mais ter filho. Por isso que ele amaldiçoa, né, o seu filho, o seu neto, etc. e tal. Então, o que nós aprendemos disso? Se existe algo espiritual em todo o alimento, pode ser que haja algo bom espiritual, pode ser que haja algo mal espiritual. E aqui a gente já começa a ficar preocupado, né? Fala, não, mas esse alimento é kosher. Claro que é kosher. Se você comer algo que não é kosher, não espere nada bom vir dele. Bem, o Beninoa não é obrigado a comer kosher, mas você chega e fala, vou comer aqui um porco, fazer uma brahá para o porco. Não espere se elevar comendo porco, não espere que vai fazer um ticum. A Hashem falou, não come, animal imundo, vai ser abominável a sua alma. Mas ainda que seja kosher, se você não faz a brahá, você absorve aquilo que tem de mal naquele alimento, o espiritual. Não estou falando de aminoácidos, de gorduras, estou falando da parte espiritual. Por isso os sábios dizem que havia Yohanan, que era Kohen Gadol, sumo sacerdote, um injusto, um tzadik, mas de repente ficou confuso e virou saduceu. Dizem que é por causa disso. Parou de fazer as bênçãos alimentares. Então, os fragmentos de almas de ímpios que vêm em alguns alimentos, seja de origem mineral, vegetal, animal, o influenciaram. E aí ele acabou absorvendo essa coisa ruim e a sua alma ficou nesse sentido. Ok? Então, quando nós fazemos uma brachá, digamos que essa água tenha algo relacionado a uma negatividade. Quando eu faço a brachá, eu neutralizo a negatividade. Se a água não tem nada negativo e tem algo bom e eu bebo sem fazer a brachá, eu só fico com o material, só matei minha sede. Então a brachá ao mesmo tempo neutraliza a centelha ruim e ao mesmo tempo ativa a centelha boa para que eu me eleve. Porque Hashem deu a mitzvah de você comer carne. Os Kohanim tinham que comer carne. Em Pesach sem comer carne. E quando nós estudamos Kabbalah, explica que às vezes uma centelha de um tzadik que deixou de cumprir algo nessa vida, ela tem que cumprir um aspecto simples só. Então só essa centelha, esse pequeno fragmento de sua alma vem. Por isso a tradição de comer peixe no Shabat, os animais aquáticos, eles não se corromperam como se corromperam o ser humano e os animais terrestres, por isso que os animais aquáticos que nós podemos comer, ou seja, os peixes, são elevados. Você não precisa de churrete para comer peixe. E peixe você pode comer, inclusive, cru. Você não pode comer de outros animais, devido à questão do sangue. Peixe você pode comer cru. E às vezes pequenos fragmentos desse tzadikim vêm no peixe. E quando você come um peixe no Shabat, faz a brachá, faz tudo certo, o que você faz? Esse peixe vai virar parte do seu corpo. Ao fazer a brachá, você eleva aquele fragmento. Por isso que os sacerdotes tinham que comer a carne dos sacrifícios. E os sábios falam, sacrifício de pecado, ratat. Enquanto o sacerdote não comesse o sacrifício, não havia a expiação para aquela pessoa. Então, o que você aprende disso? O que é o nosso corpo? É uma grande fábrica. A gente pode pegar a matéria-prima, fazer a brachá e elevar essa matéria-prima. Pegar as centelhas divinas que existem espalhadas por tudo. Esse café, tem uma centelha divina aqui, se eu faço a brachá, eu elevo. Agora, também, se eu não faço brachá, eu sou como uma fábrica que pega a matéria-prima e a matéria-prima é suja, é ruim, e eu vou produzir coisas ruins, coisas sujas. Essa é a grande importância de nós aprendermos e fazermos as brachot alimentares. Não para por aí. Livro Revolução Iminente. Eu não cheguei a ler essa história me foi contada pelo Robson, lá do Rio de Janeiro. Ele falou que tem uma história de um caso de debuk, Kabbalah chama de debuk. Só explicar. Quando Moshe Rabbeinu, ele está cansado, ele pede, Hashem, por favor, eu prefiro a morte, estou muito cansado. Esse povo dá muito trabalho. O que Hashem fala para ele? Tá bom, cabe sua cova e deite lá. Hashem fala isso? Não. O que Hashem falou para Moshe? Para escolher líderes, para tirar essa...
Exatamente. A Hashem falou, tá difícil, escolhe 70 anciãos, líderes, e eu vou dar do teu espírito para eles. Quando Moshe fala, Hashem, escolhe alguém para guiar esse povo, Hashem fala, já escolhi, é Yoshua Ben Nun. Dá do teu espírito para ele. Então, Tzadikim, sabemos que tem 5 níveis de almas, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Ele vai completando sua alma, ele vai deixando sua alma cada vez mais retificada, maior. E é como se ele pudesse ajudar aqueles que precisam. E nesse caso, a Torá, a Hashem ordena, e ele pode dar fragmentos da alma dele para pessoas. E esses fragmentos vão se unir à alma dessas pessoas, e essas pessoas vão ter o quê? Características desse tzadik. Vão ter, no caso de Moshe Rabbeinu, elas vão passar a ser humildes, vão passar a amar mais a Hashem, ter mais capacidade de servir a Hashem, cumprir as mitzvot, etc, etc. A esse fenômeno chamamos de Ibur. Na Kabbalah chama-se Ibur. Tem a mesma raiz da palavra Ivri. O que é o povo hebreu? É o povo que atravessa. Você quer me perguntar, eu tenho uma alma judia? Vou dar uma dica. Se você nasceu na cidade, num bairro, cresceu no bairro, viveu no bairro, nunca saiu daquele bairro, eu não sei se você tem alma judia. Se você é uma pessoa que nasceu num lugar, aí se criou em outro, foi para outro estado, foi para outro local, você é praticamente um nômade, eu falo, isso é um grande sinal que você tem uma alma judia. Porque o povo judeu é o povo que atravessa. É o povo ivri, atravessa. Daí vem o ibur, uma alma que ela atravessa e se adere a nós. Por isso que no Shabat é dito que nós recebemos uma neshama, uma alma adicional. Por isso os sábios falam que é importante fazer certas coisas no Shabat, porque nós estamos mais elevados, é mais seguro do que fazer em outros dias da semana, que nós podemos corromper. Ok? E existe o outro lado, que a Kabbalah chama de Dibuk, que é quando um fragmento de uma alma, não de um tzadik, mas de um rachá, de um perverso, ou um espírito maligno se acopla a uma pessoa. Se não me engano, o Dibuk está ligado a abraçar, se acopla. Da religião que nós viemos em Edom, a gente ouvia isso toda vez, né? Todo serviço tinha uma pessoa com uma coisa dessa. Na maioria dos casos se trata de histeria. Tem pessoas que têm carência emocional e querem aparecer de alguma forma, então elas ficam fazendo escândalo para aparecer. Quando é um debug verdadeiramente, os sábios explicam que tem características, né? Uma delas é a pessoa fala sem abrir a boca, tem coisas assim sobrenaturais, coisas. Não é só uma pessoa ficar fazendo coisas. Mas, enfim. E esse livro, Revolução Iminente, conta a história de uma pessoa que não fez a bênção da água e, ao tomar água, recebeu um debug. Você fala, puxa, nunca mais vou deixar de fazer as bênçãos alimentares. Por favor, nunca mais deixe de fazer as bênçãos alimentares. É óbvio que o debug não entrou só por causa disso. Existe uma história de uma viúva que sofreu de uma doença há muito tempo. E chamaram Arizal, falaram, Rabi Yitzhak Luria, essa viúva sofre de um mal há muito tempo. Você pode ajudá-la? Isaac Luria falou, posso ajudar, mas eu não posso ir lá. O próprio Isaac Luria tinha saúde muito debilitada. Eu falei, mas vou mandar meu discípulo, Rabi Chaim Vital. Falou, Chaim Vital, você vai fazer essas rezas, você vai fazer esses procedimentos, né, para lidar com essa situação. O Isaac Luria já sabia, se tratava de um debug, né? Ou seja, ele era um profeta, ele sabia que não era uma enfermidade física. Foi Chaim Vital. Chaim Vital chegou, fez as meditações cabalísticas, fez as rezas, e aí o debug, né, surgiu e ele falou, por que você está fazendo esse mal a essa viúva? Por que você entrou? Por que você fez isso? E aí a alma falou, olha, eu era uma pessoa, não quis cumprir a Torá e tal, e era meio perverso, e a minha punição é essa, ficar vagando pelo mundo, sendo açoitado pelos anjos destruidores. Os açoites só cessam quando essas almas se acoplam
ao indivíduo. Por isso que é tão prejudicial essas religiões que as pessoas ficam recebendo esse tipo de alma. A alma é para estar fazendo o tikkun e não faz, porque se acopla. E eu consegui me acoplar a essa viúva. Ele falou, por que você conseguiu? Ele falou, porque ela uma vez ela quis acender o fogo para fazer um almoço, uma comida, e o fogo não acendia de jeito nenhum, então ela começou a xingar e blasfemar, etc. E aí a Rainha Vital falou, mano, só por causa disso, só porque ela ficou irritada e xingou que você teve aval de entrar? Aí o Dibu falou, não, eu confesso. Na verdade, eu entrei nela porque ela é uma herege. Ela nega que a Torá venha dos céus, em todo Pêssar. Ela fica internamente zombando do relato da saída do Egito, da abertura do mar, das pragas. Na cabeça dela tudo isso é bobeira, é historinha. Então, por conta disso, eu tive o aval de me acoplar a ela. Então a gente vê que não é tão simples assim. Se a pessoa ela tem uma vida muito de transgressão da Torá e tal, ela está mais suscetível a receber isso. Deus nos livre, no nosso caso, a gente busca cumprir a Torá, se a gente esquecer, fazer uma brahá e tudo mais, não vai chegar a esse extremo, mas que fica essa lição para nós sempre focarmos e nunca esquecermos. A gente serve a Hashem por amor e por temor. Às vezes a gente não está sentindo tanto amor, é bom sentir o temor para servir. Essa história vai ter um final feliz, o Rain Vital vai expulsar aquela alma, vai dar uma bronca na viúva, vai explicar para ela o que aconteceu, ela tem que fazer chuva. E aí, vida que segue. Depois eu não vou contar o resto da história, que você pode ficar meio receoso. Mas deu certo. Entendeu? Então, o que eu quero trazer para finalizar e a gente resumir? Primeiro ponto da Paraxá, livre-arbítrio. Você que escolhe. Você está aqui hoje não é porque um anjo te acordou, te deu banho, te vestiu, te colocou aqui, não. Você escolheu vir para cá. Você escolheu ser como povo hebreu, né? Temos pessoas que têm que viajar para estar aqui conosco. Você venceu isso no mundo físico, você se disponibilizou a fazer isso, você tem seu mérito. Baruch Hashem, você pode receber essa luz, ela é sua. Você está passando alguma dificuldade na vida, agradeça a Hashem, pare e reflita. Não veio de graça, alguma coisa você fez, alguma escolha errada, tente retificá-la. Não existe aflição sem transgressão. Ninguém sofre gratuitamente nesse mundo. Nesse mundo existe vítimas. Principalmente quando nós sofremos. Existem vítimas, sim. Poxa, a pessoa foi assassinada, etc. Sim, mas tudo existe um porquê aquela alma passou por aquilo. Ok? E outro ponto, cumprimos todas as mitzvot quando rezamos o Shema, quando estamos Amém no Kadesh, quando pegamos algo extremamente simples e corriqueiro, que é comer, a gente come o dia inteiro, e nós elevamos esse ato. Por isso que os sábios, os nossos papais já diziam que a hora da refeição é uma hora sagrada, eles estão certíssimos. Meu filho, vai colocar uma blusa, não come aqui sentado à mesa sem camisa, é desrespeito, certíssimo. E os sábios do Pirkei Avot ainda vão além. Se sentarem dois judeus, no nosso caso, duas pessoas que conhecem a Torá, para comer e não falam da Torá, a Torá não é o assunto da conversa da mesa, essa mesa se torna uma mesa de idolatria. Então, quando você sentar para comer, lembre-se disso. Fale de assuntos da Torá. E aí você vai elevar todas aquelas centelhas de luz nos alimentos, vai trazer uma elevação enorme para todos os mundos. Não fique comendo e de conversa fiada, falando besteira. Eu sei que muitos têm um trabalho secular, às vezes tem que almoçar com pessoas. Cuidado com essas conversas. Se não dá para elevar a conversa, coma sozinho. Tá? Eu já fiz isso várias vezes, é maravilhoso. Quando eu descobri que comer sozinho era maravilhoso, eu falei, puxa, não tinha que ouvir conversas de pessoas que falam besteira, né, do trabalho e tal. Então ali eu comia, fazia as barrotas, tudo certo. Dependendo da pessoa que come com você, você pode falar de assuntos elevados. Ou assuntos de Torá que não, né, você pode falar de coisas, mas ter sempre esse cuidado. Ok?
A partir de hoje, vocês nunca mais vão olhar para a água como olhavam antigamente, nunca mais vão olhar para um pedaço de pão, um pedaço de bolo como olhavam antigamente. Vai comer um peixe, puxa, será que tem um fragmento de algum tzadik nesse peixe que eu estou ajudando a elevar? Será que é um grande tzadik e tal? Ou, puxa, será que esse peixe veio algum rachá, algum perverso, e se eu esquecer de fazer a brahá, eu vou ficar perverso igual a ele? Nunca esqueçam disso, ok?